Para a segunda intervenção da tarde, contamos com a presença do Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, caro Dr. Vítor Martins, cara Catarina Morri, minhas senhoras e meus senhores, eu começo naturalmente por agradecer ao Sr. Ministro a amabilidade do seu convite para estar aqui hoje, muito me honra. Esta é uma cerimónia oficial, sendo também gostava de deixar alguma nota pessoal, porque é na mistura da dimensão pessoal com a dimensão oficial que, no fundo, eu acabei por criar a minha própria leitura da Europa. Eu costumo dizer que sou um europeísta pela razão. Não faço parte de quantos, desde muito cedo, sentiram essa pulsão agregadora em torno da bondade essencial de um projeto comum vocacionado para abranger o continente em que vivemos, sob uma filosofia salvífica de concórdia, de paz e de progresso. Não tive essa fé. Pelo contrário, fui educado e, conscientemente, vi-me por muito tempo como um soberanista, porque era essa a geografia do meu patriotismo. E porquê é que isso acontecia comigo? E porquê é que isso acontecia com outros que pensavam exatamente como eu? Porque o espaço nacional era aquele onde eu sentia mais protegida a capacidade de, com os meus, com os cidadãos com quem partilhava este retângulo, poder ajudar a definir o nosso destino coletivo. Por isso, era a questão do peso da voz nacional nas decisões que então me preocupava. Sermos nós a autodeterminar o nosso futuro. Para lá do CAIA, os interesses eram outros, só pontualmente coincidentes com os nossos. E os nossos é que contavam, só esses. Eu imagino que o primarismo desta leitura, que o Dr. Vítor Martins bem reconhece em algumas discussões que tivemos quando eu era Subdiretor-Geral dos Assuntos Europeus e ele era meu Secretário de Estado, mas é uma leitura que eu aqui deliberadamente repito nesta cerimónia, que é quase em sentido contrário àquilo que esta própria cerimónia representa. Imagino que isto possa chocar alguns. Mas eu quis trazer aqui esta perspectiva, porque, tal como o Sr. Ministro costuma dizer para as ideologias que no passado frequentámos, eu não renego as minhas origens e sou herdeiro mesmo dessas mesmas origens. E por isso é dessa mesma perspectiva, e em particular das lições que essa perspectiva me trouxe, que eu quero tirar duas básicas lições. A primeira é uma lição de vida. Há mais de 50 anos, numa aula, no ISCSP, que na altura tinha um U no fim, eu tive a ousadia de perguntar ao professor Adriano Moreira se ele via como possível, 3 décadas mais tarde, por exemplo, que as então províncias ultramarinas pudessem vir a ser independentes. O professor Adriano Moreira disse-me que me daria essa resposta se acaso eu lhe pudesse definir, ali e agora, qual era o real significado do conceito de independência 30 anos depois. Era uma hábil fuga à pergunta, num contexto académico, mas era também a constatação de uma imensa verdade. A independência mede-se hoje por padrões muito diferentes daqueles que delimitavam tradicionalmente a autonomia decisória dos Estados-nação. Ser um Estado soberano à luz do direito internacional não é um certificado de independência, a menos que nos contentemos com a mera formalidade. Portugal seria hoje mais independente se não fosse membro da União Europeia? Qual seria o futuro do nosso país fora da União Europeia? A capacidade de gerir o nosso destino, ao contrário do que alguns, poucos embora, temam ainda em pensar, foi extraordinariamente potenciada por aquela que foi a mais importante decisão tomada pelo nosso país na ordem externa no último século, o pedido de adesão às comunidades europeias. Como é que iríamos sobreviver como país fora da União Europeia? Embora me pareça quase um exercício de ficção científica imaginar o que isso seria, sempre poderemos dizer, com orgulho patriótico, que não são 35 anos que mudam um destino de quase 900 anos. Mas todos sabemos que não seria a mesma coisa. Aliás, estamos aqui num ambiente de convertidos, obviamente, pelo que não preciso de explicar o óbvio. E o óbvio é que se não tivéssemos aderido em 1986, teríamos, sem a menor sombra de dúvida, estado a bater à porta das comunidades europeias, ou a União Europeia, como ela se chamasse então,
uns anos mais tarde, em condições provavelmente e muito provavelmente muito menos favoráveis. Aliás, devo dizer-lhes que às vezes sinto algum calafrio histórico só de pensar na tragédia que teria sido esse cenário alternativo para Portugal. Foi essa a minha lição de vida. Ao longo destes 35 anos, primeiro com alguma indiferença, seguido de algum interesse, depois com um crescente empenhamento e finalmente com grande entusiasmo, eu tornei-me de um europeu racional num europeu de coração. Para mim, nos dias de hoje, a Europa é o outro nome da minha liberdade. Tenho mesmo dificuldade em conceber a vida de um Portugal moderno e livre sem a integração neste extraordinário, vale a pena repeti-lo, projeto comum de convivência política. Mas tal como nem tudo foram cravos na revolução que numa noite nos mudou os dias, nem tudo são rosas na Europa que, entretanto, fomos ajudando a criar, porque o caminho, como dizia Machado, faz-se caminhando. Essa foi a segunda lição que recebi. Ao contrário do que muitos pensam, a Europa comunitária não é um seguro de vida. Pode ter sido em tempos de Guerra Fria, mas já não é mais num tempo de paz morna como aquele que vivemos. A Europa é um ideal mutante, a que temos de nos dedicar dia a dia, no qual é necessário que nos empenhemos e, muito em particular, cujos princípios e valores há que aculturar, melhorar e socializar. Ninguém espera que a bondade do projeto europeu se imponha por si mesma, sem que haja um esforço de pedagogia por parte dos cidadãos e dos Estados, uma ação que não pode deixar de estar ligada a algum proselitismo que possa ajudar a contrariar as campanhas de denegrimento da ideia europeia que estão em marcha. A Europa é hoje refém dos medos. Do medo ao estrangeiro, do medo ao diferente, do medo ao futuro, do medo ao desemprego, das ameaças à segurança e à sua própria identidade. As nossas vidas e a paz em que as queremos viver sentem-se hoje ameaçadas por um conjunto difuso de riscos. Não vou ao ponto de dizer, tornando extensiva uma fórmula paroquial, que os europeus gostam de viver habitualmente. Mas gostam, como a maioria das pessoas de bom senso gosta, de viver com alguma previsibilidade, sem ter grandes surpresas ao virar as esquinas do futuro. Ora, a previsibilidade é hoje, como todos sabemos, mais do que nunca, um bem escasso no mercado da felicidade coletiva dos povos. Foram os medos acumulados, racionais e outros, que geraram o Brexit. São os medos que alimentam os populismos, a informação distorcida e o que vemos hoje de criação de boataria envolvendo a questão europeia e todas as dimensões do projeto. Aliás, já que estamos em tempo de pandemia e de testes, gostava que fizessem um teste fácil. Onde é que prosperam as maiores reticências hoje dentro da União Europeia sobre o processo integrador? O denegrimento obsessivo da Europa, que afeta e vai bloqueando as próprias instituições europeias, tem hoje a sua sede precisamente naqueles países onde os grandes princípios do template democrático da União Europeia têm vindo a ser desafiados. Os que não respeitam a separação de poderes, os princípios do Estado de Direito, a liberdade dos média, a proteção das minorias e os princípios básicos de solidariedade, abrangendo refugiados e imigrantes. E mesmo em outros Estados, onde felizmente as instituições ainda funcionam com total legitimidade, observe-se com atenção que tipo de ideologias sustenta as forças políticas que mais reticentes se mostram em cumprir com rigor aquele corpo de princípios. O teste do algodão aqui não engana. Muitos dizem agora que o futuro europeu começa a ser incerto, que a adesão ao projeto europeu não se faz hoje de uma forma tão consensual como se fazia no passado e que as diversas crises abalaram a Europa. Contudo, há que convir que, não obstante todas as debilidades que resultam do facto de ser um projeto democrático de congregação de vontades nacionais muito diversas, muito diferentes, a Europa não se tem portado mal perante aquilo que lhe tem caído em cima no cotidiano nos últimos anos. A crise financeira foi um desafio, o Brexit e a hostilidade do antigo parceiro, certo, do outro lado do Atlântico foram outros, a surpresa da pandemia ajuda a desenhar um cenário praticamente sem precedentes. E agora? Podendo eu estar enganado, tenho a fundada convicção que não será pelos cifrões que a Europa se desagregará, por muito que alguns olhem esses mesmos cifrões como o alfa e o ômega do seu europeísmo. A falência da Europa, a ocorrer, terá lugar no dia em que os europeus, os Estados e os cidadãos,
abdicarem do património de valores que consagra a autoridade moral do projeto europeu. Nessa altura, o tal soberanismo, de que lhes falei no início, ressurgirá em todo o seu esplendor, sob a forma dos nacionalismos que no passado conduziram a tragédias de que parece que já ninguém se quer lembrar. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Portugal teve, desde a data que hoje celebramos, uma presença construtiva e de grande dignidade na construção do projeto europeu, embora vivendo ciclos políticos internos diferentes, com variados atores, em conjunturas nem sempre fáceis e, muito em especial, raramente eufóricas. Dentro desse projeto, estivemos sempre e continuamos a estar onde devíamos ter estado. Às vezes com alguma ousadia, noutras expondo algumas fragilidades que são as nossas, mas nunca, e quero deixar isto aqui bem sublinhado, porque este é um orgulho nacional, nunca pondo em causa a nossa partilha desta comunidade de valores e de vontades à qual ancoramos o nosso futuro. No início, proclamava-se por cá, enfática e um pouco ingenuamente, que a Europa está connosco. Acho que estes 35 anos também provam, subejamente, que nós estamos com a Europa. No início destes 35 anos, neste belo espaço, que lembra as viagens que outros fizeram por nós, nos caminhos marítimos para o mundo, foi assinada a nossa adesão às comunidades europeias. Também neste mesmo espaço, há 3 anos, há pouco mais de 3 anos, muitos de nós viemos também prestar a última homenagem àqueles que nos descobriu o caminho político para a Europa. Permitam-me assim que termine lembrando a insigne figura de estadista, de homem de liberdade e de europeu, que foi Mário Soares. Muito obrigado.